Olá pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou Marli Fabretti, canal Angelical, terapeuta holística, e hoje eu vim aqui falar com você sobre a verdade. Quem é detentor ou detentora dessa verdade, né? Às vezes a gente fica incomodado ou incomodado porque a gente está ali num movimento coletivo em que a gente não sabe em quem acreditar, a gente não sabe no que acreditar. É tanta informação ou desinformação que a gente tem, né, que acaba ali que a gente fica às cegas. Então, qual que é a verdade? O que os anjos falam pra gente? Em vez de a gente ficar procurando fora essas verdades, porque isso vai se tornar muito confuso. Você às vezes vai procurar ali a opinião de uma pessoa, ela fala sobre o ponto de vista dela da verdade. Você vai perguntar para outra pessoa, ela fala sobre o ponto de vista dela do que é a verdade. Mas às vezes as coisas não se casam, né? E aí cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua realidade diferente e a verdade de cada um acaba se tornando ali apenas a verdade de cada um e não a verdade maior, tá? Então quando a gente busca essa verdade na Terra, a gente está passível ali de ficar na ilusão, né? A gente continua nesse jogo da ilusão. E aí eu acredito que a pessoa tem mais informação, ela é estudada aqui na Terra, né? Ela tem cultura, ela tem estudo. Claro, a gente deve levar a sério, tá? Então aquela pessoa que estudou para aquilo, ela precisa ser levada a sério. Mas nem ela, que estudou a fundo, ela sabe tudo, toda a verdade a respeito de uma coisa, tá? A gente não sabe de tudo, né? Então, qual é essa verdade maior que a gente tem que buscar? É essa sabedoria que está acima de tudo. Então, se você imaginar, né? Tem uma imagem que eu gosto bastante, que é do 6, né? Ou 9, quando ele está ali deitado, uma pessoa de um lado vê 6 e outra pessoa vê 9. Quem que tá certa? Os dois, né? Mas se um diz que tá 6 e o outro quer dizer 9, tá certo no ponto de vista dele. Só que também estão errados, porque pode ser 9 ou pode ser 6, né? Então é a mesma coisa, gente, quando a gente procura essa verdade aqui no mundo. Eu não tô tirando aí esse valor que tem os estudos, até porque, né, a educação ela deve ser por toda a vida, tá? Então a gente deve procurar sim o conhecimento, principalmente o autoconhecimento, né? Mas buscar também esse conhecimento para a gente saber o que a gente está falando, né? Para não ser levado aí por fake news ou por disse-me-disse, ou por fofoca, ou às vezes, aquela pessoa, o meu guru disse que vai acontecer, será que ele está falando a verdade? Nem essas grandes pessoas que se apresentam como, eu falo ali com os grandes mestres, nem eles às vezes estão ali nessa sintonia fina realmente, às vezes tem muito ali do ego, projetando, né, uma verdade que ele queria ver acontecer, tá? Então, quando a gente fala dessa questão de transição de nova era, tá acontecendo, mas ela não é imediata, né? A gente está passando aquela fase do parto, da dor, né, onde realmente a gente precisa expurgar o que é ruim. Ainda não tá bom, mas tá ficando interessante, né? Tem uma amiga minha que fala, tá ficando interessante. Então, a gente vai expurgando essa coisa ruim. Esse é o momento, né, de colocar para fora, deixar vir as sombras para elas serem trabalhadas. Já falei sobre sombras em outros vídeos. É um momento realmente de trabalho de parto. Então, estamos nessa transição, vendo as coisas acontecer. Mas a verdade que a gente busca, ela tem que ser procurada dentro da gente, nessa sabedoria maior. Então, o caminho continua sendo para dentro, né? Não para fora. Quando eu olho para fora, eu me iludo, eu me revolto, né? Eu vejo as coisas acontecendo, eu acho que tá errado, eu entro nessa sintonia ruim. Então, o caminho é volta para dentro, volta, né? Volta e fica com você, fica dentro do seu lar, né? Na sua casinha interna. E aí dentro, acende a luz, perceba o que está acontecendo, deixa as sombras saírem, mas essa sombra não no sentido de, puxa, então eu vou deixar meu pior lado sair, não, você vai encarar o seu pior lado e vai tentar trabalhar ele, tá? Então procure as suas verdades, porque na medida que você se conecta com o teu íntimo, você se conecta também com a verdade maior, que está acima de qualquer ser humano. A gente aqui está muito limitado, a gente aqui está muito atrasado frente a outras civilizações, né? Então querer se achar o dono da verdade, ou querer às vezes vomitar essa verdade para os outros como se fosse a única verdade, é uma
tremenda furada, né? Então a gente precisa olhar para dentro, se conectar com essa verdade maior. E qual que é a verdade maior? Né? Existe uma verdade que é a verdade maior, que está além dessas verdades pessoais. Mas aí a gente precisa realmente fazer esse mergulho para encontrá-la, para perceber que tudo está acontecendo como tem que ser, que tudo é um processo, né? Como eu falei do parto, tudo é um processo e tudo tem sua beleza. Por mais que a gente olhe para fora e veja o caos acontecendo, se você pensar também numa faxina de casa, né, que você tem que tirar os móveis de lugar, que você precisa, né, fazer aquela desordem primeiro para depois você colocar tudo no lugar. Então há beleza no caos também. A gente não precisa olhar para ele com sofrimento, porque é através desse caos que a gente consegue perceber o que está fora do lugar, o que precisa ser encaixado, o que a gente precisa fazer em seguida, né? O que precisa ser feito, tá? Então, aproveite esse momento, recolha-se no seu íntimo, procure essa verdade maior e quando você acessar essa verdade maior, você vai automaticamente entrar numa serenidade, tá? Então, enquanto não veio essa serenidade, você está ligado nessa verdade do mundo, que é uma verdade aí particular, uma verdade às vezes de um grupo, mas não uma verdade maior. Então, sintonize com a sua sabedoria interior, com a verdade que mora no seu íntimo, com a verdade maior. E aí perceba que tudo está acontecendo como tem que acontecer. Qual é o meu papel nessa mudança? Como eu posso me ajudar e ajudar o mundo nessa transformação? Vamos juntos? E se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, que curte aqui, né, também o vídeo, que se inscreva no canal, porque isso ajuda bastante o canal, ajuda também a gente se motivar a fazer mais vídeos como esse, tá bom? Então se gostou, compartilha, curte, se inscreva, e é isso aí. Até o próximo vídeo, fique na luz e amor dos anjos. Namastê!